vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. 1 Coríntios capítulo 11 é um texto que descreve, e onde Paulo, através dessa descrição, ele disciplina a questão da celebração da ceia memorial. E do versículo 27 ao versículo 32, ele faz uma advertência solene. Ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, e não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Que Deus abençoe essa palavra e ligue os nossos corações. Nosso tema nesta noite é da indignidade para a dignidade. Da indignidade para a dignidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos nesse momento solene de celebração da ceia memorial. E queremos pedir a Deus para que o Teu Santo Espírito esteja à frente, nos conduzindo de forma tal, ó Senhor Deus, que a Tua palavra seja esclarecida a cada coração, e que nesta noite, ó Senhor Deus, vidas possam render-se aos Teus pés. Que, ó Deus, o Senhor me use para a honra e para a glória e para a exaltação do Teu santo nome. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, a abordagem acerca da celebração da ceia memorial, ela está num contexto maior da carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática. Era uma igreja que teve que lidar, com a qual Paulo teve que lidar, alguns dizem 7, alguns dizem 9 problemas. Mas entre 7 e 9 problemas estavam acontecendo naquela igreja. E do capítulo 11, 12, 13 e 14, há um hiato no capítulo 13, onde Paulo faz um parênteses para falar do amor. Mas do capítulo 11 ao capítulo de número 14, Paulo está falando a respeito do culto, a respeito da atitude correta que nós precisamos ter no culto ao Senhor. E quando chega nesse capítulo, quando ele chega no versículo 17 do capítulo 11, e ele vai falar até o versículo 34, ele vai falar sobre um dos componentes da celebração ao Senhor, que é a celebração da ceia. Quando a gente abre Atos capítulo 2, que fala da igreja iniciante, a gente vai compreender por inferência que possivelmente todas as vezes que a igreja se reunia, celebrava a ceia do Senhor. Era uma parte componente de todo e qualquer culto, a celebração da ceia do Senhor. E em Corinto, a ceia começou a ser banalizada. Porque antes da ceia, acontecia uma cerimônia, acontecia uma festa, era a festa do ágape. Era como se fosse aquele junta-panelas, mas era aquela história que a gente fala aqui na igreja, dos 5 pães e 2 peixinhos, para o pessoal trazer. Mas tinha gente que, na verdade, chegava antes, já comia tudo, e quem chegava não comia nada. E a ceia tinha se tornado apenas um evento social. Ela estava sendo banalizada, ela estava sendo desrespeitada. A questão aqui não está no âmbito ético ou moral das pessoas, mas ela está na ideia do respeito, o desrespeito para com uma cerimônia tão solene, que era a cerimônia da celebração da ceia do Senhor, que era a rememoração do sacrifício de Jesus por nós, por nossas vidas. Paulo, portanto, ele está dizendo, olha, não se deve celebrar indignamente a ceia do Senhor. E aí, indignamente, né, a expressão indignamente, é um advérbio. É um advérbio de modo que fala, então, de uma celebração banalizada, de uma celebração desrespeitosa, de uma atitude desrespeitosa, porque as pessoas estavam indo para a igreja simplesmente para um compromisso social, mas não estavam, então, dignificando, não estavam honrando aquele que era o maior elemento, que era a celebração do sacrifício de Jesus por nós.
Portanto, Paulo ele está querendo nos chamar a atenção para que nós possamos celebrar dignamente. Para que a nossa participação no culto, a nossa participação na celebração não possa ser uma participação desonrosa. De que estar na igreja, de que estar na reunião da celebração ou nas celebrações, não é um compromisso meramente social. Ele é um compromisso de natureza espiritual. É um compromisso que tem que ser feito, ou é uma participação que deve ser feita com muito respeito. Deve ser feito com muita honra. Eu tenho brincado com a igreja, que agora eu estou enxergando tudo. Eu estou enxergando lá em cima. Se alguém pegar o celular, eu sei que pegou. Eu sei que pegou. E eu já disse, né? A minha esposa disse assim, não faça isso. Eu estou respeitando ela. Por enquanto. Assim, não fala o nome de quem está com o celular na mão. Mas se você continuar sendo engraçadinho, eu vou falar seu nome. Eu vou dizer. Porque Paulo não se conforma com uma atitude indigna. Deus não se conforma com uma atitude indigna. Deus não se conforma com uma atitude desrespeitosa. Se você vem à igreja, se você vem se reunir, você tem que se reunir de um modo digno. De um modo que a sua atitude, que a sua postura, que a sua participação honre o nome do Senhor. Você não vem para a igreja, meu jovem, para arrumar namorada. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a namorada será acrescentada. Mas se você vier primeiro para arrumar namorada, não vai dar certo. Você não vem para o culto para adquirir riqueza. Você vem para buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que colocar prioridade naquilo que é prioritário. A gente tem que colocar razão naquilo que tem que ter razão. Se você vem para a igreja simplesmente para cumprir também uma obrigação religiosa, você está desonrando. Paulo está dizendo que isso é indigno. Então ele quer nos chamar a atenção, meus irmãos, ele quer chamar a atenção, meus amigos, para que nós possamos passar da indignidade para a dignidade na celebração da ceia do Senhor. Eu disse que hoje eu ia fazer uma celebração um pouquinho diferente. Por isso, nesse momento, eu quero chamar os diáconos aqui à frente. Porque a gente vai pregar o sermão durante a ceia. E a gente vai realizar a ceia durante o sermão. Toca uma música aí. E os diáconos vêm. O primeiro elemento, irmãos, na celebração da ceia do Senhor, é o pão. Esse texto do capítulo 11, ele nos chama a atenção nos versículos 22 e 23, dizendo o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E naquele tempo ele tomava um pão, e era um pão assim, bem parecido com esse, só que era um pão sem fermento. Não era um pão fermentado, grandão assim. E partia-se o pão, e cada um pegava uma parte. É aquele que pegava, ficava com um pedaço e entregava para o outro. Ele partiu o pão, e ele deu aos seus discípulos, e ele disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O pão, meus queridos, para a gente celebrar dignamente a ceia do Senhor,
para a gente celebrar dignamente esse memorial, a gente precisa entender que o pão em porção simbólica, ele nos remete ao sustento indispensável da nossa vida espiritual. No capítulo 6 de João, nós encontramos a narrativa da primeira multiplicação dos pães. E essa narrativa nos conta que depois de multiplicar os pães e peixes para 5.000 homens, e aí a perspectiva de que é uma conta muito maior de pessoas que estavam lá, porque inclusive quem forneceu o pão era uma criança, era um rapazinho que não era contado. Quando se fazia a contagem dos homens, Jesus parte aquele pão, Jesus distribui o pão, as pessoas se alimentam, manda-se recolher e recolhe-se 12 cestos cheios de pães. E aí Jesus parte, Jesus sai dali, atravessa o mar de Tiberíades e vai para outra região, e as pessoas vêm atrás de Jesus. E a certa altura daquela peregrinação, Jesus olha para aqueles homens, viu, irmão Salatiel, e diz assim: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão. Vocês comeram pão, vocês comeram pão que perece. Vocês devem trabalhar não pela comida que se desgasta na medida em que você gasta as suas energias, mas trabalhe pelo pão espiritual, pelo pão que é um pão eterno. O pão, em porção simbólica, ele nos remete ao sustento indispensável de nossa vida espiritual, por parte daquele que ocupou um corpo humano, limitado e limitador, para nos revelar a glória e o amor de Deus. Em João 1,14, a Bíblia diz que o verbo, que era Jesus, ele se fez carne, ele se tornou homem, ele se tornou humano e habitou entre nós. E quando Jesus se refere ao seu corpo, quando ele celebra a última ceia, ele diz, ele ergue o pão e diz assim: este é o meu corpo. E na sua discussão, ali em João capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que sacia a fome da sua alma. Eu sou o pão que satisfaz os anseios da sua alma. Eu me encarnei com uma porque tenho sensibilidade para com as vossas dores e com os seus sofrimentos. Mateus 9,36 descreve Jesus da seguinte maneira: ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque andavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, ele se deixou experimentar a mais limitadora das experiências humanas. Jesus se limitou, se tornou homem, mas quando ele morre, ele experimenta a mais limitadora das experiências humanas, que é a morte. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você, e ele vai dizer que ele é pão da vida. Ele vai dizer que só tem sustento espiritual aquele que come do pão da vida, aquele que come dele, que é Jesus. Lá em João 6, versículo 33, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E ele repete no versículo número 40, eu sou o pão da vida. Meus queridos, Jesus não é somente o pão da vida, mas ele é pão que dá vida. Ele é pão que nos concede vida, uma vida que usufrui do verdadeiro significado da existência. A pergunta mais profunda da filosofia se refere a: por que eu estou aqui? E muita gente não entende o significado da vida, não entende a razão de viver, pensa na vida simplesmente como um processo biológico, de nascer, crescer
e morrer. Meu querido, se a vida fosse só isso, se a vida fosse só isso, não valeria a pena viver. Não valeria a pena viver, porque seria apenas um processo biológico, um ciclo, e uma rotina sem nenhuma graça. Mas Jesus traz significado à vida. Ele diz em João capítulo 10, versículo 10, que Ele, e que quem o tem, e que quem então vive nele, tem vida e vida com abundância. Ele faz um contraste, diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas ainda em João capítulo 6, versículo 51, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu dou pela vida do mundo. Como é que a gente absorve o alimento? A gente absorve o alimento pela ingestão. A gente ingere o alimento. Mas como é que a gente ingere Jesus na nossa vida? Ele diz que Ele é o pão da vida. Como é que você vai ingerir Jesus? Como é que você vai degustar Jesus? A palavra diz que a gente ingere Jesus através da fé. A gente crê. E quando a gente crê, é interessante que João ele vai escrever sobre isso lá no capítulo 1. E ele vai dizer o seguinte: Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E ele vai colocar um sinônimo assim: a saber, aos que creem em seu nome. Ingerir Jesus é crer em Jesus. Ele vai dizer isso lá em Apocalipse 3:20, quando ele diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Quando eu imagino essa cena de Jesus, eu imagino aquelas casas antigas, e assim eram. Por exemplo, lá no bairro de Santo Antônio, você encontra casas assim. As casas têm a porta na rua. Elas não têm varanda, elas não têm quintal, a porta é na rua. E as pessoas batem na porta e as pessoas lá dentro perguntam: quem é? E se você acredita que a pessoa é aquilo que ela diz ser, você abre a porta. Jesus está dizendo isso: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, crer em mim, crer quem eu sou, eu entrarei em sua casa, levarei alimento para ele, me alimentarei com ele, e ele vai se alimentar comigo. Quando Jesus está falando disso, irmãos, Ele está dando uma resposta aos judeus que viraram para Jesus. Olha só que impressionante. Jesus tinha multiplicado pães e peixes. E eles viraram para Jesus e disseram assim: olha, Moisés nos deu maná no deserto. Que sinal o Senhor vai fazer para que a gente creia no Senhor? Salatiel, eu fico assim meio abobado. Porque não bastou aquele sinal, não? Não bastou Jesus fazer aquilo, não? Ele disse: olha, vossos pais comeram maná no deserto e eles morreram. Agora quem come de mim nunca vai morrer. Eu sustento a sua vida espiritual. Eu mantenho a sua vida espiritual. Você não vai morrer nunca. Você vai estar na presença de Deus para sempre. Porque o pão natural, o sustento é temporário, mas o pão espiritual, o sustento é perene. Jesus afirma então: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. A minha pergunta é: você já comeu do pão da vida? Você já crê em Jesus? Jesus já está dentro da sua vida? Você já o recebeu como seu Salvador? Por isso, nesse momento, eu quero convidar a todos aqueles que creem em Jesus como o pão da vida
aceitaram a Jesus como seu Salvador e assumiram um compromisso com Ele, coloquem-se em pé para receber simbolicamente o pão da vida, que é Jesus.
À exceção dos diáconos, ficou alguém sem receber o pão? Manifeste-se. O texto bíblico assinala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Jesus agradeceu. Jesus agradeceu pela missão. E nós vamos agradecer porque essa missão foi cumprida e nós somos beneficiados por ela. Somos beneficiados pelo sacrifício de Jesus, pela entrega do corpo de Jesus e porque somos alimentados em nossa vida espiritual por Jesus. Vou pedir ao Mateus Badaró para pegar o microfone e orar nesse momento, agradecendo a Deus pela alta entrega de Jesus, por Jesus ser o pão da vida, por Jesus ser o pão que alimenta a nossa alma, por ser Jesus quem dá sustento ao nosso ser. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, Deus. Colocamos aqui, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, no Teu altar de graças, ó Pai. Declaramos que só em Ti, Senhor, alcançamos a Tua graça, ó Pai, e sejamos santificados por Ti, ó Pai. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, por essa ceia, Senhor, por reconhecermos, ó Pai, que o Teu corpo foi dado em memória de nós, ó Pai, o Teu sangue foi derramado em favor de nós, de cada um de nós aqui, ó Pai, por tudo, ó Pai. Essa oração que eu te faço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto diz que Jesus deu a ordem. Jesus assinalou: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do sacrifício de Cristo Jesus. Comamos todos do pão nesse momento. O texto nos assinala no versículo número 25, que da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Paulo está dizendo, meus irmãos, que a gente celebra dignamente a ceia do Senhor quando a gente reconhece que Jesus é o alimento para a nossa vida espiritual. Quando a gente reconhece que Jesus entregou o seu corpo para ser imolado, para ser sacrificado no madeiro. Que nós só temos vida quando comemos, quando cremos em Jesus. Mas ele também assinala o segundo elemento, que é o cálice, porque ele está relembrando a nós que sem a morte vicária de uma vítima imaculada, nós não podemos ter perdão para os nossos pecados. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 22, diz que de fato, segundo a lei, quase
todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão ou não há remissão para os nossos pecados. E esse é o ensino de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. O sistema sacrificial do Antigo Testamento não apontava para aqueles animais em si. O livro de Hebreus, ainda no capítulo 10, nos diz que é impossível que sangue de bode, sangue de touros venha a purificar os nossos pecados. Aquilo era um processo didático, em que Deus estava nos ensinando a respeito da necessidade do sacrifício de uma vítima imaculada, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E em João capítulo 29, João capítulo 1, versículo de número 29, há uma declaração magistral do primo de Jesus, João Batista. João, que entendera a sua missão e que viera como precursor de Jesus, como aquele que preparava o caminho para a vinda, para a presença de Jesus, ele olha para Jesus. E eu acho assim, essa declaração muito impactante, porque quem tem primo, quem tem irmão, quem tem parente, começa a ter convivência. E aquele tempo era ainda muito mais intensa essa convivência. A diversão das pessoas era visitar umas às outras. Não tinha shopping para ir. Não tinha celular para você ter amigo virtual. Amigo era amigo mesmo. Você sentava junto, comia junto. João tinha pouco mais de 30 anos. Jesus estava fazendo 30 anos. E quando Jesus se aproxima, João, que conviveu com Jesus, olha para Jesus e vê que Jesus é uma pessoa completamente diferente. Não era um primo comum. E ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador que nós esperamos. Ele é aquele para o qual todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que nós aprendemos na sinagoga, que nós aprendemos os líderes religiosos, ele é o Cordeiro. Aqueles cordeiros eram apenas símbolos. Ele é o Cordeiro. Ele é a realidade apontada por esse processo sacrificial. Por isso, quando a gente celebra a ceia, irmãos, ela só é completa quando os dois elementos estão presentes. Voltando para João capítulo 6, do versículo 53 a 56, a palavra de Deus nos diz o seguinte: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Não basta você crer na humanidade de Jesus. Tem muita gente que crê em Jesus como um mestre, como um grande mestre, que a gente deve seguir os ensinamentos dele, que a gente deve seguir a doutrina dele, que a gente deve seguir a ética de Jesus. Mas ele é apenas um ser humano, no máximo um mártir. Não, meu querido, Jesus é Salvador. O sangue dele, o sacrifício dele é a razão da nossa vida.
O cálice é símbolo da morte de Jesus, e no cálice nós temos o símbolo de uma aliança de sangue. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo número 25, está dizendo que com Jesus, em Jesus, com a morte de Jesus, nós estabelecemos uma aliança com Deus. Isto é o meu sangue. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O que é uma aliança? A aliança é o fim da guerra. A aliança é o armistício. A aliança é a maneira de estabelecer o fim das guerras. Ao invés de inimigo, a gente se torna aliado. A gente faz uma aliança. E a Bíblia diz que todo homem, enquanto não recebe Jesus, é o inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A aliança é estabelecida pela morte, pelo sacrifício de Jesus, porque quando Jesus morre, quando Jesus derrama o seu sangue, Ele paga o preço dos nossos pecados. E Ele faz com que nós agora sejamos aliados, tenhamos comunhão com Deus. Jesus morre em favor de nós, mas na entrega de Jesus, nós somos conclamados a morrer para o mundo e viver para Ele. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, eu já morri com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você já estabeleceu a aliança com Deus? Você já aceita o sacrifício de Jesus como o suficiente para a sua salvação? Você já crê em Jesus? Você já honra o nome de Jesus? Você já dignifica o nome de Jesus? Pois bem, o texto diz que Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Os mesmos irmãos que ficaram em pé para receber o pão, agora fiquem em pé para receber o cálice, e logo que o receberem, sentem-se para facilitar então a visualização dos nossos diáconos. Venham à mesa, convida o Senhor. Venham lembrar-se de mim.
À exceção dos diáconos, ficou alguém sem receber o cálice? O texto bíblico diz que da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Se foi da mesma forma, ele também agradeceu. Se foi da mesma forma, ele também glorificou a Deus. E nós vamos agradecer a Deus nesse momento, porque Jesus derramou o seu sangue. Porque Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Porque Jesus morreu. Morreu de verdade. Morreu no meu e morreu no seu lugar. Irmã Mara Rúbia, por favor, pega o microfone e vamos orar. Agradecendo por esse sacrifício de Jesus, pela alta entrega de Jesus. Mas eu lembro que nós cantamos agora dizendo: pois eu almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Que assim como Jesus honrou a missão que o Pai lhe deu, nós o honremos em face da missão que ele cumpriu. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nosso coração se alegra no Senhor, em podermos estar aqui, Senhor, para participarmos, Senhor, da ceia do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo sangue vertido na cruz por cada um de nós, Pai. Porque através dele nós temos direito à salvação. Oh, Deus. Pai, que nós possamos nos lembrar, Pai, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor Jesus Cristo tem feito tanto pelas nossas vidas, Pai. Que nós possamos reconhecer, Pai, e estarmos, Senhor, pronto para estarmos com o Senhor cada dia. Esteja, Senhor Jesus Cristo, nos enchendo mais e mais, Senhor, a cada dia. E que nós possamos estar, Senhor, participando agora, Senhor, do sangue e do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em memória de Cristo Jesus, tomemos do cálice. Os diáconos podem ir para os seus lugares. E eu quero partir nesse momento para a conclusão da nossa reflexão desta noite. Meus queridos, celebrar dignamente a ceia do Senhor, celebrar dignamente um culto ao Senhor, consiste em reconhecer que o pão, em porção simbólica, nos remete ao sustento indispensável de nossa vida espiritual. Celebrar com dignidade o culto e a ceia ao Senhor, a ceia do Senhor, é reconhecer que o cálice em porção simbólica, ele nos remete ao sacrifício cruento daquele que morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. Mas, meus queridos, nesse texto, Paulo nos diz que celebrar indignamente o pão, comer indignamente o pão e beber indignamente o cálice, nos faz culpados de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Não é brincadeira. É coisa muito séria.
E é por isso que ele também faz um convite no texto: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E ele diz que se muitos daqueles que estavam ali examinassem a si mesmos, eles não receberiam condenação, não receberiam juízo. Mas ele faz um parêntese. Ele diz que quando a gente ainda está em vida e a gente recebe este julgamento, essa avaliação do Senhor, ele diz que nós estamos sendo disciplinados para que nós não entremos em condenação com o mundo. Como é que você vem para o culto? Para que você vem ao culto? Qual é a razão de ser de você estar presente aqui? É um compromisso social? É uma obrigação religiosa? Ou é uma atitude de reverência e amor para com Jesus? Qual é a razão de estar num templo? Qual é a razão de estar reunido numa igreja? Qual é a razão pela qual você esteve aqui nesta noite? Talvez você seja uma pessoa que não tenha celebrado a ceia conosco. Talvez você não tenha celebrado porque você não é batizado, você ainda não é membro da igreja, mas você já aceitou Jesus como Salvador. Mas você não pode celebrar porque você ainda não assumiu um compromisso com Jesus. Você ainda não assumiu o compromisso através do batismo. Você precisa assumir esse compromisso para viver a plenitude da vida cristã. A ceia é tão importante, irmãos, que aquele que se converte, ele acerta a sua vida para poder se batizar e para poder cear. Eu estou olhando aqui a Tayana. Ela, quando ela se converteu, ela não era casada. Foi uma alegria muito grande quando ela se casou. Mas no dia 29 desse mês, nós vamos batizar um outro, né? E ele casou-se no último dia do mês passado, para no dia 29 ele se batizar e cear. Porque ele tem compromisso agora com a vida cristã. Compromisso com Deus, compromisso com Cristo. Não quer ser um mero frequentador da igreja, não quer ser um mero visitante, quer fazer a transição da visitação para o compromisso, para estar junto, para estar se congregando com o povo de Deus, para fazer parte do povo de Deus. Mas talvez você tenha vindo aqui que você quer marcar alguns pontinhos diante de Deus. E a gente cantou agora há pouco, aliás, o pastor Paulo cantou, que o rei está voltando. E tem gente que fica com medo da volta do Senhor e diz assim: Senhor, eu apareci na igreja naquele dia lá, o Senhor me viu lá. Mas meu irmão, meu querido, aparecer na igreja sem compromisso com Jesus te deixa reprovado diante de Deus. O rei volta e você não sobe com ele. Meu querido e minha querida, alguns, como eu, na minha juventude mais precoce, né, porque agora já estou com juventude acumulada, eu ia para a igreja para arrumar uma namorada. Já cheguei à igreja para isso. As meninas da igreja são bonitinhas, né? Geralmente são virgens. Na igreja é o melhor lugar para encontrar alguém para casar. Isso me leva a celebrar indignamente um culto.
Meu querido, participar de uma celebração cristã, especialmente a ceia memorial, como um mero compromisso social, é não somente um ultraje, mas uma atitude sujeita à condenação eterna. Essa noite é uma noite que nós convidamos você para assumir um compromisso com Jesus. É para deixar Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração. É para você comer o pão da vida, crer em Jesus como seu Salvador. É para que você beber então do sangue de Jesus, crendo que Ele morreu para te salvar. É ter o seu coração transformado por Jesus. E eu quero convidar o nosso ministério de louvor para vir à frente nesse momento, para que possa nos guiar no cântico, que tem como título, Coração Igual ao Teu. Vamos cantar nesse momento. Vamos entoar esse cântico nesse momento. Se tu olhar
começa com a seguinte expressão: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Não existe se. O Senhor olha. E o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o nosso coração. O problema não é esse. A questão não é essa. O texto que Paulo nos escreve, ele diz no versículo de número 28, examine-se o homem a si mesmo. Então você tem que examinar e dizer: Senhor, o que o Senhor está vendo no meu coração? Só pode celebrar um culto digno do nome do Senhor aquele que deixa Jesus transformar o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração acha que está certo, mas o nosso coração, ele nos engana. Então a gente precisa olhar para Deus, examinar os nossos corações e dizer: Senhor, o que o Senhor está vendo no meu coração? E a minha pergunta hoje é: se o Senhor está olhando para o seu coração, o que é que Ele está vendo? Então, para que você possa realmente celebrar ao Senhor, você precisa ter um coração igual ao de Jesus. Um coração disposto a obedecer a Deus. Um coração disposto a cumprir a vontade de Deus. E você não pode de si mesmo transformar o seu coração. Esse coração é dado. É dado por Jesus. É dado pelo Senhor. Você quer ter um coração transformado? A música diz: o desejo que eu tenho é ser transformado. Eu preciso tanto do teu perdão, Senhor. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Se você nesta noite quiser um coração novo, um coração transformado, um coração que honre o nome do Senhor, um coração que dignifique o nome do Senhor, enquanto cantamos o refrão, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir entregar o seu coração a Jesus. Se houver alguém que nesta noite gostaria de entregar o seu coração a Jesus, gostaria da transformação de Jesus, gostaria de passar da indignidade para a dignidade, saia do seu lugar, enquanto cantamos. Seja você um jovem, um adolescente, um adulto, seja você um junior, quem quer que você seja, se você precisa desse novo coração, se você percebeu Deus examinando o seu coração e Deus não está aprovando a sua vida, Deus não está aprovando o seu culto, saia rapidamente do seu lugar e venha aqui e entregue a sua vida ao Senhor nesta noite. Saia rapidamente e venha e diga: Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Você quer um coração novo? Você quer um coração transformado? Você quer uma vida na presença de Jesus? Então venha, acompanhe o Heitor aqui. Diga: Jesus, dá-me um coração igual ao teu. Jesus, dá-me uma vida diferente. Dá-me uma vida melhor. Senhor, eu quero honrar ao Senhor. Senhor, eu quero te adorar de verdade. Senhor, eu quero que meu culto seja aceito por ti. Eu não quero vir à igreja como um compromisso banal, como algo banal, mas eu quero, na verdade, viver a realidade do Senhor inteiramente na minha vida. Você quer fazer isso? Sai do seu lugar e diga: dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Você tem quantos anos, Heitor? 10. O Heitor tem 10 anos.
quando eu olho para uma criança de 10 anos entregando a vida ao Senhor, uma coisa que alegra meu coração é que ele não vai dar o resto da vida para o Senhor. Ele vai dar praticamente toda a vida ao Senhor. Às vezes a gente dá resto para o Senhor. A gente está dando o que está sobrando, ou que quase não está valendo nada. Eu tenho algumas experiências de pessoas entregarem a sua vida a Jesus quase que a hora da morte. Não tem mais nada. É a última instância. É a última coisa. Não dão nem o resto. Mas você tem a chance nessa noite, como Heitor, de entregar o seu coração a Jesus. Sai do seu lugar e diga: Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu quero ter um coração igual ao Teu. Eu quero ter uma vida transformada. Jesus, eu não quero vir à igreja somente por vir, porque se você continuar vindo à igreja somente por vir, você vai perder o gosto. E quando você perde o prazer de estar na igreja, na presença do povo de Deus, na presença de Deus, nada mais vai preencher o seu vazio. Você vai para a balada, você vai para lugares indevidos, você vai para um bar e tem alguém que envereda pelo mundo das drogas ilícitas. Agora é a hora. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Eu quero um coração igual ao teu, coração quebrantado. Se enquanto eu orar você quiser entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e venha. Meu coração também vai valer para você, assim como valerá para o Heitor agora. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque recordamos mais uma vez o sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse Jesus que nos amou, por esse Jesus que derramou o seu sangue, por esse Jesus que entregou o seu corpo, por esse Jesus que é pão que alimenta a nossa alma, pão que dá significado à nossa existência, pão que nos dá vida em abundância. E pelo sacrifício, pelo sangue derramado, que nos livra da culpa, da penalidade do pecado, que estabelece uma aliança contigo e nos faz cidadãos de outra pátria, da pátria celestial. Nós louvamos pela vida do Heitor, ó Deus, que aos 10 anos hoje entrega a sua vida ao Senhor. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai, porque ele terá toda uma vida para dedicar por completo ao Senhor. Em nome de Jesus, que ele enfilere, Senhor Deus, nas filas, ó Senhor Deus, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, e depois na juventude e na trajetória da sua vida, ele nunca se desvie do Senhor, ó Deus, e tenha uma vida completa de entrega ao Senhor. Mas nós intercedemos, ó Deus, por aqueles que mais uma vez vieram a esta celebração, mais uma vez participam do culto desta igreja, mas ainda não assumiram um compromisso com o Senhor. Meu Deus, que esses corações possam ser quebrantados, ó Pai, e possam crer que a única esperança, o único alimento que traz satisfação para a sua alma é Jesus. Meu Deus, nós os colocamos em tuas mãos e te pedimos, ó Senhor Deus, para que o Senhor consagre cada vida ao Senhor. Dá-nos uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana na tua presença, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe pelos jovens que estão aqui à frente. Tem mais um jovem aqui entregando a sua vida a Jesus. Seu nome é? Daniel. Daniel, o Senhor é meu juiz. Seu nome, o significado do seu nome. Que Deus te abençoe também, Daniel. Que você esteja junto aqui louvando o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações inesgotáveis do Espírito Santo do Senhor estejam convosco e com todo o povo do Senhor na face desta terra, no nome de Jesus. Amém. E amém, meu Pai.
resplandeça em tua face, e a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus te guarde em sua mão. As ondas da chuva em teu rosto, a brisa lhe tragam alívio, tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus te guarde em sua mão. Coração